Nossas saudações, então, a todos os irmãos que estão assistindo a aula, o curso, pela plataforma Zoom, bem como aqueles que irão assistir pelo canal do GAEB no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Inicialmente, gostaria de dizer que, em razão da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, de 14 de 8 de 2018, quem não desejar que sua imagem seja divulgada por aquela ferramenta, que mantenham doravante suas câmeras desligadas. Aqueles que não tiverem nenhum impedimento quanto a isso, fiquem à vontade para manter ou abrir a sua câmera. E assim fazendo, já estará de maneira tácita, né, de maneira subentendida, concordando com a divulgação de sua imagem pelo GAEB, por aquele canal. Temos, inicialmente, alguns avisos para darmos para vocês. Pedimos a todos que se inscrevam em nosso canal no YouTube, deem um like em nossas transmissões, façam seus comentários abaixo da descrição. Contamos com você, que está nos assistindo agora, para nos ajudar a melhorar a qualidade de nossas transmissões, de nossos programas. Não deixem, por isso, de assistir àqueles que já foram gravados. Nós temos mais de 220 vídeos gravados, entre palestras, cultos, mensagens, aulas do ESD. É só clicarem na lista de reprodução, né, a playlists, e escolher, de acordo com o seu interesse, o assunto, não é mesmo? De sua necessidade. Sigam também o GAEB no Facebook, no Instagram, e também pelo nosso site, cujo endereço é gaeb.org.br/site. Assim fazendo, vocês estarão por dentro das notícias, das novas notícias da nossa instituição. Agora, uma boa notícia é sobre as reuniões presenciais. O GAEB retornou com as reuniões presenciais das palestras públicas das segundas-feiras às 20 horas, das terças-feiras às 10 horas da manhã e das quintas-feiras às 15 horas. Já no dia 13/4, às 20 horas, numa quarta-feira, retornaremos com as atividades evangélico-doutrinárias das palestras públicas da quarta-feira. E eu vou ter o privilégio, né, de ser o primeiro a falar nesse retorno da quarta-feira. Não esqueçam também de que o passe infantil, gente, voltou toda segunda-feira às 18h30. Levem suas crianças. Para aqueles que não sabem, a sede do GAEB fica no setor de Sul, a área especial número 18, de frente à QSD 16, em Taguatinga Sul. Queremos avisar ainda que as atividades da Merit, Mocidade Espírita Rafael Thomas, está fazendo 50 anos, isso mesmo, no dia 27 de fevereiro de 1972, foi que surgiu, foi inaugurada a nossa mocidade, né? E tivemos o privilégio de fazer parte dessa mocidade, que hoje fez, né, nesse ano, fez 50 anos de existência. Assim, compareçam aos domingos, né? Vocês pais, levem seus filhos a partir dos 13 anos, e uma vez lá, fiquem para o estudo do grupo de pais da mocidade, cuja atividade também voltará amanhã, no dia 3/4 de 2022, às 10 horas. Mas continuamos também com as atividades virtuais, com as reuniões virtuais, como o culto cristão no lar, a evangelização espírita, né? Infanto-juvenil Irmã Sheila, que teve hoje aulinhas para as crianças, né? Sempre ainda virtual por enquanto. Nós temos na sexta-feira as palestras virtuais. Então participem, estejam conosco. Não esquecendo também que a campanha de assistência virtual ainda está funcionando aos domingos. Para maiores detalhes, entre em contato com o nosso irmão Iago, Abigail, Deusdete, Nélis, Islene, todos eles poderão informá-los, né, do funcionamento dessa atividade. Então, dado esses avisos, vamos fazer a nossa prece inicial de hoje. Elevemos nossos pensamentos, então, caros irmãos e queridas irmãs, ao mais alto. Rogamos a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, que, através de seus mensageiros de luz, possa cobrir todos nós aqui presentes e aqueles que não puderem estar conosco hoje, de fluidos balsâmicos, que esses lenimentos penetrem os aparelhos e sistemas de cada um, levando a harmonia, o equilíbrio e o reequilíbrio. E que todos nós que aqui estamos hoje possamos aqui encontrar o que viemos buscar,
que são os conhecimentos, que é a paz de espírito. Assim desejando, então, é que declaramos por iniciado a nossa reunião de estudos da noite de hoje, rendendo graças a Deus. De imediato, então, passamos a palavra para o Lelis, para que ele dê início ao desenvolvimento da primeira parte do tema de hoje. É com você, Lelis. Boa noite a todos. Obrigado, Eurípides. Então, o nosso tema de hoje, o homem em busca do êxito, é do livro O Homem Integral, capítulo 4. Nós vamos compartilhar, então, alguns slides aqui, poucos slides, tá, gente? Para que a gente possa desenvolver o nosso tema da noite. Primeiro tópico, insegurança e crises. Então, a gente está vivenciando sempre uma crise após a outra. E hoje, a gente tem aí o final de uma grande crise sanitária e também no campo social, no campo político e também econômico, por consequência. E, então, a gente vai aqui fazer a leitura do que diz a benfeitora acerca desse tema. Esboroam-se, sinônimo, desmoronam-se sob os camartelos das revoluções odiernas os edifícios da tradição ultramontana. Deixa eu passar o slide para a gente ver do que estamos falando aqui. Então, esboroam-se sob os camartelos das revoluções odiernas os edifícios da tradição ultramontana, cedendo lugar às apressadas construções do desequilíbrio sem memória ancestral, sem alicerce cultural. Olha só a profundidade desse parágrafo. Primeiro que nós estamos falando aqui, lendo aqui o texto de um espírito muitíssimo elevado, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral e espiritual. Joana de Ângeles, como todos sabem, tem uma história, uma trajetória de muitas conquistas morais e intelectuais. No século XVI, ela foi uma grande literata no México. Juana Inés de la Cruz, ela dominava conhecimentos de medicina, de filosofia, vários, eu não me lembro todos agora, mas eram vários conhecimentos. E era uma grande literata, poetisa. Até hoje os livros dela circulam com muita força na Europa e no México. Então, esboroam-se, a gente já viu que é sinônimo de desmoronamento, né? Então, isso significa que essas revoluções que a gente tem visto ao longo do século XX, agora XXI, vão buscando derrubar os edifícios da tradição ultramontana. E o que é isso? Observem que atrás de nós temos aí os Alpes suíços, ali, como se a gente estivesse na França ou na Alemanha, olhando, e aí depois dessas montanhas, nós temos o quê? Roma. Então, ali é a sede do domínio católico, né? Então, o papado está lá. Então, as tradições ultramontanas, quer dizer, aquelas tradições que estão além das montanhas, lá em Roma, e elas dominavam o mundo por muitos séculos. E Joana de Ângeles já começa falando disso. Ruem, no próximo parágrafo aqui, mas antes, eu gostaria só de trazer aqui o que a gente pescou. Como eu disse no início, é uma leitura densa, a gente precisa estar sempre buscando subsídio, esclarecimento sobre termos bastante complexos. Então, a gente já disse que significa além das montanhas, especificamente para além dos Alpes e tal. E no slide seguinte, ela continua com o mesmo tema, dizendo o seguinte: ruim, diante dos abalos da ciência tecnológica, o empirismo passadista e as obras da arbitrária dominação totalitária, substituídos pelo alucinar das novas maquinações de aventureiros desalmados, perseguindo suas ambições imediatistas a prejuízo da sociedade, do indivíduo.
notem, a benfeitora continua falando aí dos nossos atavismos. São as tradições que ainda nos dominam desde há muito tempo. O empirismo, para que a gente saiba do que estamos falando, consiste em uma teoria epistemológica que indica que todo conhecimento é um fruto da experiência. E, por isso, uma consequência dos sentidos, dos 5 sentidos. Então, é sensorial. A experiência estabelece o valor, a origem e os limites do conhecimento. E isso no empirismo, tá? É a teoria do empirismo. O principal teórico do empirismo foi o filósofo inglês John Locke, 1632 a 1704, sua existência, que defendeu a ideia de que a mente humana é uma folha em branco ou uma tábula rasa. E o que isso significa? É que é zero. Quando o indivíduo nasce, após o parto, ele é uma tábula rasa, ou seja, uma tábua sem nada gravado, e, a partir dali, ele começa a adquirir conhecimentos. Então, como até aquela teoria de que o indivíduo foi criado no momento do nascimento. Não há conhecimentos inatos. E nós sabemos, por meio da doutrina espírita, a falange de benfeitores da humanidade que veio em nome de Jesus nos esclarece com profundidade, com uma lógica irrefutável, que nós temos inúmeras existências antes da atual e que, por isso mesmo, nós temos um vasto conteúdo no nosso inconsciente pessoal do que vivemos, das experiências vividas em outras existências incontáveis. E que, por isso, repito, trazemos, sim, conhecimentos, aptidões, habilidades inatas, que vão se manifestar na medida em que nós avançamos na existência física. Agora, voltando aqui ao que ela está falando nesse segundo slide, né? Rua em diante dos abalos da ciência tecnológica, o empirismo passadista. Além do empirismo, que é a teoria de que a gente adquire conhecimento somente com a experiência vivida sensorialmente, ainda se prende ao passado. Como é que eu vou... Um sinônimo que, para passadista aqui, a palavra já é bem esclarecedora, mas a gente pode chamar também de retrógrado. É um princípio retrógrado, preso ao passado. E as obras da arbitrária dominação totalitária, substituídos pelo alucinar das novas maquinações de aventureiros desalmados. Esses aventureiros desalmados são essas individualidades que aparecem de repente e se tornam celebridades pelas suas esquisitices, pela sua manifestação barulhenta, bulhenta, e que acaba arrastando multidões de desavisados. Pessoas que, irmãos nossos que ainda estão transitando na sombra da ignorância, não têm bases filosóficas e valores bastante enraizados, princípios. E aí vem a questão das revoluções que a gente acabou de falar. Essas revoluções, elas são uma espécie de ilusão, porque a revolução que deve ser buscada, que vem sendo ensinada há séculos por Jesus, pelos benfeitores enviados dele, como Joana de Ângeles, é a revolução interna, a transformação do indivíduo sobre si mesmo. Então, substituídos pelo alucinar desses aventureiros desalmados, né? Aqueles dogmas, aqueles postulados das doutrinas rigorosas, com base em princípios verdadeiros, mas que acabam sendo distorcidos para se efetivar essa dominação totalitária, onde apenas
se obedece sem contestação a princípios, mesmo que ilógicos, as pessoas, por ignorância, apenas se submetem. E esses aventureiros, com isso, eles vão perseguindo suas ambições imediatistas, que é a sede de poder, de dominação, a exaltação do próprio ego, parecer antes que ser, a prejuízo da sociedade e do indivíduo. Seguindo adiante, no próximo slide, velhos dogmas, nascidos e cultivados no caldo da ignorância, é do que falamos agora há pouco, né? São esquecidos e nascem as ideias liberais revolucionárias, que instigam o homem fraco contra seu irmão mais forte, gerando ódios, quando deveriam amansar o lobo ameaçador, a fim de que, pacificado, pudesse beber na mesma fonte com o cordeiro sedento, que lhe receberia proteção dignificadora. O que isso quer dizer, né? Como a gente disse no início, a leitura de Joana de Ângeles é difícil? É uma pergunta, claro. É difícil no sentido de exigir algum esforço para a compreensão. E quando se trata de conceitos tão elevados, de transformação íntima, é claro que não poderia ser muito fácil mesmo. Ainda mais vindo de um espírito de tão elevada envergadura moral e intelectual. Eu imagino o quanto ela diminui ela tenta diminuir essa elevação para nos favorecer o entendimento. Agora, cabe a nós também o nosso esforço na busca do entendimento. Então, esses velhos dogmas, nascidos e cultivados no caldo da ignorância, é semelhante ao que a gente falou agora há pouco. Nós temos na história da humanidade um longo período da Idade Média, né, a grande escuridão da humanidade, onde a humanidade esteve afastada da evolução intelecto-moral. Mas aí, ao fim desse período, o que aconteceu? Diversas revoluções que veio culminar na Revolução Francesa, em 1789. E aí ela continua dizendo, as circunstâncias externas do interrelacionamento das criaturas, fenômeno consequente ao desequilíbrio do indivíduo, engendram, no contexto odierno atual, a insegurança, que fomenta as crises. Então, o indivíduo ele é uma parte do conjunto, assim como a gota faz parte do oceano. Se o indivíduo está em desequilíbrio, sob pressão e dominação, sem liberdade e sem oportunidade de evoluir e se desenvolver, ele acaba inseguro e ele acaba em crise. E como ele é parte do conjunto, isso vai se alastrando, vai passando de um para o outro, por diversas razões, então o conjunto acaba também desequilibrado, disfuncional, que é o que atualmente acontece com a nossa sociedade, no interrelacionamento entre as criaturas. Sucedem-se, desse modo, as crises de autoridade, de respeito, de honradez, de valores ético-morais, e a desumanização da criatura assoma nos painéis do comportamento, insensibilizando-a pelo amolentamento emocional ou a exacerbação. Quer dizer, a emoção fica fragilizada ou então exacerbada, na volúpia do prazer, na busca do prazer imediato, e também da violência conduzidos pelas ambições desmedidas. E aí a gente vê por que isso acontece. Ambições desmedidas, essa busca, essa volúpia do prazer, é porque a nossa mídia, a nossa sociedade, a influência que todos nós sofremos desde a infância, é pela busca do ter, esquecendo do ser. Quando não é relegado a uma posição, a uma importância secundária, é
completamente esquecido. As pessoas estão sempre em busca do ter, do possuir, do poder. E o ser fica esquecido. Ser bom para o próximo, ser um espírito na estrada da evolução, ser consciente disso, ser bondoso, ser misericordioso, ser empático. Tudo isso, esses valores humanos, ficam esquecidos, porque estamos muito mais preocupados em ter. E aí é lógico que tudo isso causa essas consequências que a gente acabou de ver, que Joana de Ângeles acabou de elencar. As crises respondem pela desconfiança das pessoas, umas em relação às outras, pelo rearmamento belicoso de uns indivíduos contra os outros, pela agressividade automática e atrevida. É o que nós temos visto. E, olha, é bom lembrar e ressaltar que esse texto foi escrito em 1990, precisamente em fevereiro de 1990. E é incrível como ele coaduna com os fatos de hoje, do momento. É impressionante. A queda do respeito que todos se devem, respeito este sem castração nem temor, estimula a indisciplina que começa na educação das gerações novas, relegadas a plano secundário, em que se cuidam de oferecer coisas, em mecanismos sórdidos de chantagem emocional, evitando-se dar amor, presença, companheirismo e orientação saudável. Observe que isso é fato, a gente tem visto isso ao nosso redor. Famílias cujos pai, mãe, os responsáveis, estão muito preocupados e muito ocupados com as conquistas horizontais. E por essa e outras razões, a educação, a presença junto aos filhos, quase nunca acontece. E os filhos são entregues a pessoas estranhas, remuneradas, e aí não tem a presença do amor, da afetividade, e a criança, de forma inconsciente, sente uma grande solidão, um grande vazio. E isso vai lhe causar grandes transtornos na formação da personalidade, na formação do ego. Aí, como a gente já leu, né, a crise de autoridade responde pela corrupção em todas as áreas, sob a cobertura daqueles que deveriam zelar pelos bens públicos e administrá-los em favor da comunidade, pois que, para tal, se candidataram aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para este fim. Tudo a ver com os dias atuais, né? Escrito em 1990, mas está fortemente ligado aos fatos que estamos vivenciando. Observe que essa crise de autoridade, meus amigos, ela não é só no campo político, social. Vai passando, né, pela família, os pais, como acabamos de dizer. Em algum momento fica até parecendo que a gente mudou de assunto, mas não. Claro que nós não temos tempo para ler todo o texto, então a gente faz alguns destaques, a gente pontua aquilo que a gente considera mais relevante, tudo é relevante do texto, mas a gente destaca alguns trechos de maior importância, um pouquinho mais complexos, que a gente quer entender com mais profundidade, e aí a gente segue nessa ordem. As circunstâncias externas, como já dissemos, de tudo isso, culmina nessa crise de autoridade. Quantos pais buscam ajuda externa porque simplesmente não estão dando conta dos filhos ainda na pré-adolescência, ou até antes disso? E onde houve falha? Qual a origem desse problema? A gente lança a questão, mas todos aqui têm alguma resposta. Os fatores são vários. Mas aqui Joana de Ângeles já está falando da crise de autoridade.
E o que é autoridade? Como se define autoridade? Nós sabemos que autoridade é algo assim que vem do exemplo. É uma virtude. O indivíduo ele precisa ter uma conduta coerente com a função que ele desempenha. E nós vemos isso em todos os campos, como já dissemos. Na família, na sociedade, no trabalho, na empresa, na política. O indivíduo tem que ser coerente com o que ele fala, com o que ele diz. Senão, ele não tem autoridade. Uma das definições de autoridade é direito ou poder de mandar. Todo agrupamento social, uma nação, cidade, empresa, um grupo familiar, a própria casa espírita necessita de um líder que exerça o poder com a finalidade de organizá-lo, dirigi-lo e mantê-lo. Eu me lembro muito bem nos treinamentos profissionais do passado, é uma frase, tem várias, mas uma que me ocorre nesse momento é que o líder, a diferença entre o líder e o chefe é a seguinte: o chefe fala, vá, e o líder diz, vamos. Essa é a diferença. O líder, ele realiza junto com a sua equipe, enquanto que o outro quer ser o ditador. E aí, continuamos com a definição. Porém, não é tão raro que o direito de mandar fascine aquele que o possui. A gente está vendo aí exemplos de totalitarismo dentro do Brasil, né? Então, vou repetir a frase. Não é tão raro que o direito de mandar fascine aquele que o possui, distorcendo sua capacidade de pensar e agir, porque esse deslumbre faz com que o poderoso, tá, entre aspas, o poderoso intimamente se coloque num pedestal e olhe de cima para baixo todos aqueles que dele dependem. A diferença entre a autoridade e o autoritarismo. A autoridade é a liderança necessária, na qual se exerce o poder com o objetivo de gerenciar, organizar, conduzir o desenvolvimento e a harmonia do grupo. O autoritarismo se caracteriza pela tirania e opressão, em que se pratica o comando com fins egoísticos. É o ego exaltado, inflado. E essa subordinação da autoridade terrestre perante uma autoridade maior encontra-se enfaticamente ilustrada por uma passagem da vida do Cristo. Está em João 19, versículos 10 e 11. Diante do julgamento, Pilatos diz a Jesus, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ao que Jesus lhe responde, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. O próprio conceito de autoridade diverge nos dois casos. Para Pilatos e para o mundo, a autoridade é o Estado, o chefe, o grupo que detém a força, faz as leis e impõe a ordem social. Mas para Jesus, esta é uma autoridade secundária, porque a que comanda realmente é a autoridade da lei de Deus, à qual todos estão igualmente sujeitos e que se serve da autoridade humana como um instrumento. Ou seja, a verdadeira autoridade não pertence aos indivíduos. E a gente tem ouvido muito isso aí da boca dos cientistas políticos neutros, sérios, né? As prerrogativas são do cargo e não do indivíduo que o ocupa. É o cargo, né? Não o sujeito.
Então, Joana continua dizendo, mesmo os valores espirituais do homem se apresentam em crise de pastores e amigos capazes de exercerem o ministério da fé religiosa com serenidade, sem separativismo, com amor, sem discórdia na grei, com fraternidade, sem disputas da primazia, sem estrelismo. E nós vemos, né, que temos muitos companheiros de jornada que buscam mesmo o estrelismo, infelizmente, quando o objetivo é espargir luz, espalhar conhecimento enobrecido. Seguindo aqui para o próximo slide. Vitimado por sucessivos choques desde o momento do parto, quando o ser é expulso do claustro materno, onde se encontrava em segurança, este enfrenta desequipado inumeráveis desafios que não logra superar. Então, a gente vê que é o primeiro trauma do espírito reencarnante. Ele está tão confortável ali, tão acolhido, né, no ventre materno, quietinho no seu cantinho. Mas, de repente, ocorre a morte, a transformação. Morre para a condição de feto e renasce para a condição de espírito reencarnado, de ser humano em formação. Então, a vida, ela segue dessa forma. É vida e morte, durante toda a existência. Daí a pouco, a gente morre, a criança, para surgir o pré-adolescente, na puberdade. E aí, esse púbere morre para surgir o adolescente. E assim por diante. Morte e vida. É morrer e renascer o tempo todo. E o grande, digamos, momento é o da retomada de uma nova existência, uma nova experiência no mundo físico. E maior ainda é o retorno para a vida real. E ainda mais quando saímos vitoriosos dessa grande prova, que é a existência física, que pode ser a jornada heróica da alma. Continuando aí, a benfeitora diz que, chegando à idade adulta, ei-lo receoso, inseguro, desestruturado para enfrentar a maquinaria insensível dos dias contemporâneos, em que a eletrônica e a robótica são conduzidas, porém avançam tomando o controle da situação e lentamente reduzindo-o a observador das respostas e imposições digitadas, apertando ou desligando controles e submetendo-se aos resultados pré-estabelecidos sem emoção, sem participação pessoal nos dados recolhidos. Então, a gente acaba meio que dominado pela tecnologia, que vai substituindo, então, o raciocínio, a participação com a criatividade, com os ideais, com a intuição, ressalvando, claro, aí alguns setores onde se exige muita criatividade do indivíduo, especialmente, me ocorre aqui, o programador, o desenvolvedor de sistema, o analista e outras áreas correlatas, esses têm que ser bastante ativos no processo. Próximo slide aqui. O jogo de reações nervosas, as vibrações deletérias da revolta contra o ser em formação, ainda estamos falando dos desafios, né? Dos primeiros desafios do ser reencarnante. Atingem-lhe os delicados mecanismos psíquicos, desarmonizando os núcleos geradores do futuro equilíbrio, sob as chuvas de raios destruidores que os afetam irreversivelmente. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que ainda no ventre materno,
aquela gravidez não desejada, não planejada e até mesmo odiada, como diz a benfeitora, em alguns casos, até odiada, as vibrações produzidas pela mente e pelo sentimento, pelas emoções da gestante, atingem o reencarnante, o embrião, que depois virá a ser um feto, o nascituro. E isso vai abalar as estruturas emocionais e psíquicas do indivíduo que ingressa para uma nova existência. Ele vai ter severas dificuldades no campo emocional, na formação da personalidade de um modo geral. Vai se tornar um sujeito inseguro, cheio de conflitos, de problemas, de relacionamento, de convivência, e consigo mesmo, pior ainda, a dificuldade de convivência consigo mesmo, cheio de medos, cheio de traumas, de complexos negativos, de difícil solução. Aí é preciso uma terapia prolongada, contínua. Seguindo, aqui a gente vai deixar só uma imagenzinha para a gente fazer umas colocações aqui, caminhando já para o nosso encerramento. Isso que nós falamos aqui, nas palavras de Joana de Ângeles, noutras circunstâncias, em estado fetal. Não, é mais à frente, desculpem. O que o amor poderia realizar posteriormente e a educação lograr em forma de psicoterapia ficam à margem, sob os cuidados de pessoas remuneradas, sem envolvimento emocional ou interesse pessoal, produzindo marcas profundas de abandono e solidão, que ressurgirão como traumas danosos no desenvolvimento da personalidade. E aí ela continua. Nós sabemos que a personalidade, agora eu estou falando, nós sabemos que a personalidade, nós nos formamos essa personalidade que somos hoje a partir de todas as influências vividas desde o primeiro ano de vida, começando pelos pais, pela família, pelo núcleo familiar. E esse núcleo vai se expandindo. Tem os parentes próximos, a vizinhança, a escola e por aí vai. Tudo isso ela chama de fatores sociomesológicos. E aí a gente, é claro, né? Como eu disse, Joana de Ângeles faz a gente estudar mais, ela nos conduz a um estudo mais profundo. E aí eu fui buscar. Gente, eu não sei o que é isso, sociomesológicos. Então, vamos saber. A mesologia é uma ciência dedicada ao estudo das relações recíprocas entre o ambiente e os seres que nele vivem. Também pode ser entendida como sendo a influência do meio sobre o indivíduo. Antigamente também já foi usada como sinônimo de ecologia. Então, fatores sociomesológicos é o que a gente acabou de dizer, de fato, a influência do meio, começando pela família. Outras razões, diz ela, são preponderantes na área do comportamento inseguro, que são aquelas que procedem das reencarnações anteriores. E aí a gente apaga aquela ideia de tábula rasa do cientista inglês que a gente citou lá no início. Então, procedem das reencarnações anteriores, malogradas ou assinaladas pelos golpes violentos que foram aplicados pelo espírito em desconcerto moral ou que os padeceu nas rudes pugnas existenciais. Tudo isso fica registrado no inconsciente pessoal, que é também chamado de inconsciente profundo, e que jamais se perde. Passa a fazer parte do arcabouço de experiências do indivíduo, ou melhor dizendo, da individualidade. Nós sabemos, pelos estudos da doutrina espírita, que a individualidade é o conjunto formado pelas personalidades já vividas. Esse fator vem contribuir para a formação da atual personalidade. Temos comportamentos que a gente não sabe explicar a origem e muito menos compreender.
a origem de tais comportamentos. Então, aqui está a explicação. São fatores que se juntam, os sociomesológicos, que é a influência do meio, com aqueles que a gente já traz de existências passadas, assinalando com rigor a manifestação da afetividade tranquila ou desconfiada. Aquelas impressões são arquivadas no inconsciente profundo graças aos mecanismos sutis do perispírito. O homem é um ser inacabado, que a atual existência deverá colaborar para o aperfeiçoamento a que se encontra destinado, faltando-lhe os recursos favoráveis ao ajustamento. Torna-se uma peça mal colocada ou inadaptada na complexidade da vida social, somando à sua insegurança a dos outros membros, assim favorecendo as crises individuais e coletivas. Observe um exemplo aí, quando nós estamos aderindo a essa ou aquela ideologia, nos tornando mais um na grande massa de manobra, muitas vezes a gente nem para observar quais são os valores que estão servindo de base para aquela ideologia. Eu, assistindo a algumas reportagens, eu fico impressionado com a falta, com a ausência desses valores. Estava numa determinada entrevista um comentarista discutindo com outro comentarista, cada um de um polo, e aí um perguntou ao outro, mas quem vai definir o que é moral e o que é imoral? E eu fiquei esperando a resposta. Infelizmente, a resposta não saiu. Ele desconversou e mudou o assunto, e eu falei, meu Deus do céu. É uma resposta que poderia ter sido dada e faria a pessoa se calar, entrar em silêncio. Porque, gente, valores, que são valores humanos? Honestidade, empatia, as virtudes, é só citar. É isso que define o que é moral, o que é imoral. É aquilo que bastava dizer também, fazer aos outros apenas aquilo que você gostaria para você. Seria bom para você? Então faça o mesmo ao outro. Bastava dizer isso. E aí estava respondida e não haveria refutação. Mas a pessoa tem muito conhecimento intelectual e zero conhecimento moral, ou quase zero. Então, a gente vê agora os conflitos degenerativos, que é o tópico seguinte, que nós vamos fazer apenas a introdução e o Eurípides vai continuar. Os conflitos degenerativos da sociedade. O homem, antes disso, gente, eu vou fazer um introito aqui, a crise de credibilidade, de confiança, de amor, instaura o estado conflitivo da personalidade que perde o roteiro, incapaz de definir o que é correto ou não. Qual a forma de comportamento mais compatível com a época e, ao mesmo tempo, favorável ao seu bem-estar? Enquilosando, que quer dizer paralisando, imobilizando, pessoas refratárias. E pessoas refratárias são aquelas insubordinadas, insubmissas, que não obedecem leis ou autoridades. Ao progresso nas ideias superadas ou produzindo grupos rebeldes fadados à destruição que se entregam à desordem, à contracultura, buscando sempre chocar e agredir. E nós temos visto muito isso. A contracultura, olha, é definição. Se a contracultura é para promover a transição, a evolução daquilo que já foi conquistado, daquilo que já foi desenvolvido pela humanidade, ótimo. Mas a contracultura, como a gente tem visto ao longo dos séculos, desde o século passado,
A gente lembra, por exemplo, do Festival de Woodstock, em 1969, onde pessoas se reuniram ali para, meu Deus do céu, a busca do prazer imediato, claro que travestido de uma busca de paz e de alegria e tal, mas os métodos foram bastante equivocados. Eu não vou entrar no tema, aprofundar não, porque primeiro não dá tempo e segundo que não fugiria do nosso tema. O homem ainda não aprendeu a ser solidário. Quando não concorda, preferindo ser solitário, ser opositor. Certamente, a renovação é lei da vida. Renovação. Por isso que a gente abordou rapidamente, grosso modo, essa questão da contracultura e dessas revoluções que vêm apenas derrubar valores com os quais não se concorda, sem apresentar novos valores ou mais elevação para os mesmos. A gente vê contradições. Quem já tem uma semana de espiritismo, gente, tem que ser mais consciente. Quem tem uma semana de cristianismo tem que ser mais consciente e ter uma visão mais lúcida em meio a tantas crises de ideologia, crise de autoridade, tudo isso que a gente tem visto aqui nesses poucos momentos. Então, a poda faculta o ressurgimento do vegetal. Esse é o sentido de transformação social. É como uma poda. A gente vai aparar as arestas, tirar aquilo que notadamente já é visto como inútil ou até mesmo prejudicial, que era normal até um certo ponto, mas que agora todos, a maioria pelo menos, já enxerga como prejudicial e ultrapassado, e aí a gente faz a poda, que vai facultar o ressurgimento do vegetal ou dos valores humanos, na analogia. O fogo purifica os metais, permitindo-lhes a moldagem. Essas são as transformações verdadeiras, necessárias. A argila submete-se ao oleiro para se transformar, para se tornar um vaso útil, né? A olaria pega o barro e transforma em recipientes úteis. A vida social é resultado das alterações sofridas pelo homem. Então, minha gente, eu paro por aqui e para ouvir os comentários, que essa é a melhor parte, é quando vocês decidem falar. Vamos lá, então? Pode abrir o microfone e fazer seus comentários. Realmente, Clélis, a apresentação me chama a atenção, porque enquanto você está falando ali, eu tô pesquisando aqui na internet, né, e fazendo aqui uns apanhados. Realmente, a situação da sociedade atual é uma... Desde sempre, né? Desde sempre. Né? Eu sou historiador, sou professor de história, a gente vê que as bases da nossa sociedade não foram implantadas em cima do amor, né? Em cima do perdão, né? Da prosperidade, do bem-estar social, né? E sim na dominação, na exploração, né? Do mais forte pelo mais fraco, né? E a gente vê isso todos os dias, né? No nosso sistema realmente é um sistema decadente, né? As pessoas são doentes, né? Hoje a sociedade está doente, né? Diga-se aí os números de pessoas com problemas de depressão, né? No Brasil, aqui no nosso país, pessoas com problemas cardíacos, né? Então, aquele afã de buscar sempre o melhor, o dinheiro, né? A título desse bem-estar, né? E a gente vê que tudo isso aí coloca realmente essa saúde emocional, né? Que não é falada muito, né? Essa saúde emocional, saúde psicológica, né? Para que realmente a gente tenha um rumo. E acredito que, pelo que você falou e pelo trabalho aí da nossa irmã Joana de Ângeles, esse sentimento maior de amor e de esperança, né? Acredito que realmente é um fator preponderante, né? Para que a gente realmente saia dessa situação. Isso a nível individual, né? Pelas conexões que a gente tem, e também pela condição
a nível, vamos colocar assim, o inconsciente coletivo, né? Como está tudo ligado, está tudo interligado, né? Então, a gente tem essas questões. Nós ainda não sabemos, mas está tudo interligado, né? E a questão da cultura, a questão desses princípios, realmente, a gente vê que esses valores hoje realmente estão deteriorados, né, na nossa sociedade. E a gente vê isso nas escolas, vê isso no trânsito, né? As pessoas não têm mais paciência, entendeu? É vida corrida, chamada vida corrida, né? Você não tem tempo para nada, né? Os seus objetivos são efêmeros, né? Então, é uma vida medíocre. A gente vê que realmente as pessoas não têm esse cabedal todo, né? Então, lamentavelmente, e tudo isso a mando de uma mídia, né? A mando de uma mídia, que é o quarto poder, né? A mando de uma mídia. E que a gente tem que realmente atentar para essas questões todas, né? E fazer realmente a nossa parte. Não dá para mudar tudo, mas dá para se mudar. Não é? Não dá para mudar as pessoas, mas dá para se mudar, para você se mudar. Então, e o trabalho realmente é muito grande, né? Mas vamos em frente, com todas essas reflexões aí, que é importante realmente a gente fazer a nossa parte, né? E façamos ela bem, né? Pelo menos aí nesse momento aí esse momento especial que nós estamos atravessando, que é um momento de transição planetária, né? Para que realmente tenhamos aí os méritos necessários para dar continuidade a essas mudanças internas, né, profundas que a gente tem que fazer dentro de nós. Obrigado aí, repasso aí a palavra. Gente, olha, ouvindo o Davi, eu me lembrei aqui, a gente faz tantas anotações, é tanta coisa anotada e tal, e a gente não fala um décimo. Não dá, não dá. O assunto é tão profundo, é tão rico de profundidade, de profundidade e de extensão. Não dá, não dá. E como diz o Marlon Reikdal, fique feliz com o pouquinho que você absorveu, deixa de lado a sua arrogância e contente-se com o pouquinho que você já consegue compreender. E foi um puxão de orelha muito bom para mim, né? Porque já teve alguns momentos que eu achava que sabia alguma coisa de Joana de Ângeles. Mas cada vez que a gente lê, relê, reflete, a gente vê que, meu Deus, como é que eu não tinha visto isso aqui? E já errei, já interpretei errado, e com certeza ainda vamos encontrar muitos erros e interpretações incompletas, mas é o processo, é assim mesmo. Ele foi bastante, digamos, caridoso conosco, né, na sua análise. Ele diz que contente-se com o que você já é capaz de absorver. Você já é capaz de absorver esse pouquinho. Prossiga. Quem mais? Olá, gente. Boa noite a todos. Eu vejo que eu cheguei bem atrasada, né? Mas da onde eu cheguei para frente, e com a leitura que eu tinha feito, e a fala do Davi, eu vejo assim, inicialmente a gente começa a numerar, a gente vai ouvindo, né, as colocações, as observações, a gente vai tendo uma sensação de encolhimento e de frustração diante da nossa realidade. Todo mundo sabe, a gente está inserido num mundo em que a gente percebeu que a gente não deu certo em alguma coisa no sentido dos valores que a gente tem, ou da ausência desses valores, por isso que a gente fica tão influenciável, tão solto. Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa nisso, a gente pensa que quando a gente enxerga, porque eu passei na escola que eu trabalhei muito tempo, e aí o grupo de professores comentando o quanto que esses 2 anos de ausência da convivência escolar fez com que os alunos retornassem para a escola diferentes. Eu falei, gente, mas não é que eles chegaram diferentes no sentido de eles estão diferentes, mas porque a gente está percebendo, a família percebeu algo que não estava vendo, porque estava todo mundo dentro da sua rotina. Então, essa rotina foi quebrada de forma abrupta e a gente está se conscientizando. Mas isso é um ponto muito favorável. Quando o caos se instaura em determinada situação na nossa vida, é como a questão do escândalo.
né? Chega uma hora que não dá mais para ficar maquiando, a coisa vai vir à tona para a gente buscar as alternativas. E o grande desafio é exatamente o que Davi falou. Eu não posso mudar o todo, mas eu estou inserida nesse todo. Então, cabe a mim assumir um compromisso comigo mesma de melhoramento. E aí, o melhoramento e o esforço que eu vou me empenhando, e hoje eu cheguei a comentar no Lamana, agora, da tarde para a noite, que eu achei que o processo de melhoramento moral, de reforma moral, fosse algo que eu fosse e adquirindo o processo, né, de uma forma tranquila. E eu nunca vivi tantos conflitos como eu venho vivendo agora. Só que eu vejo nesses conflitos a minha possibilidade de acertar, porque antes eu estava no efeito manada, no efeito da multidão. Então, hoje, quando eu me percebo desconfortável com determinadas situações, eu tenho que enxergar e falar, não, eu estou percebendo de outra forma. Então, no fundo, o que muda para a gente agora é que o que antes para mim era êxito, e aí o meu êxito estava muito impregnado dos valores materiais, hoje o êxito tem uma outra dimensão também. Eu estou no mundo inserido como ser espiritual, mas eu não sou só isso. Então, eu tenho que preencher esse grito interno que eu carrego, essa sensação de não pertencimento que eu já passei, eu já falei várias vezes, só que hoje eu estou começando a me inserir, porque junto com essa minha inquietação, existem outros tantos também inquietos. E esse movimento de inquietação é justamente a esperança que eu tenho, sabe? De que há de ser. Eu tenho 2 netos, sabe? Eu sou uma pessoa esperançosa, só que antes eu estava sendo uma pessoa esperançosa, esperando. E hoje eu estou esperançando. E isso, para mim, faz uma diferença tão grande, né? Então, fica aqui a minha gratidão de tantas possibilidades de melhoramento que a gente está tendo sinalizado para a gente, né? Valeu. Mariana, muito bem. Mais alguém? Nós vamos passar a palavra para o nosso querido amigo Eurípides para ele desenvolver a segunda parte. É contigo, Eurípides. Boa noite a todos, então, que nós nos cumprimentamos. Vamos dar, então, continuidade ao tema O Homem em Busca do Êxito, ou seja, o homem em busca da conquista, dos seus objetivos, de suas metas, buscando resultados. E Joana de Ângeles irá nos dizer no capítulo 4 do livro O Homem Integral. A predominância do egoísmo em a natureza humana faz-se responsável pelo caos em volta, no qual os conflitos degenerativos da sociedade campeiam, ou seja, predominam. Então, conflitos degenerativos são aqueles conflitos destrutivos que corrompem, que perdem as qualidades naturais, as qualidades essenciais. Então, quando isso acontece, o que Joana acabou de afirmar, o personalismo, ou seja, o individualismo, se agiganta. As paixões servis se revelam, o idealismo cede lugar à baixeza, à ignomínia, à pequenez moral. É a evidência do ego doentio. Daí, o egocêntrico alicia outros semelhantes que se lhe acercam igualmente ansiosos por sucessos que não merecem, mas que pleiteiam isso também. Começa, então, a corrida maluca, vamos dizer assim, dos astutos que utilizam-se de quaisquer meios para atingir suas metas, para alcançar o êxito, custe o que custar. E esses inseguros, incapazes de competir a céu aberto, ou seja, pois muitos trabalham na surdina, né? Aguardam na sua própria pequenez, por motivos verdadeiros ou não, para incendiarem o campo de ação alheia, longe dos objetivos nobres, mas que refletem seus estados íntimos conflituosos. Allan Kardec, na questão 913 de O Livro dos Espíritos, inquire as entidades que ditaram o livro. Dentre os vícios,
qual o que se pode considerar radical? E eles respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. E na questão 917, o codificador pergunta: qual o meio de destruir seu egoísmo? E é o espírito de Fénelon, né? Fénelon, tão conhecido entre nós espíritas pela sua contribuição na codificação do espiritismo, foi um sacerdote, escritor e educador francês que viveu entre os anos de 1651 a 1715. E diz: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro. E Joana de Ângeles nos fala nesse livro, O Homem Integral, nesse capítulo, que face às distonias, ou seja, aos distúrbios pessoais de que são portadores, tais indivíduos exaltam, enaltecem a necessidade do progresso da sociedade, mas, ao mesmo tempo, bloqueiam esse progresso. Astúcia, principalmente se forem contra seus objetivos, seus interesses, pela total impossibilidade de permanecerem no campo ideológico, já que não possuem idealismo. São esses alguns dos conflitos destrutivos da sociedade que nos impedem de encontrar o verdadeiro êxito de nossa existência na crosta terrestre. E Joana volta a dizer: estimulam a dissensão, ou seja, a desarmonia, a confrontação, porque os seus conflitos não os auxiliam a cooperar. Entretanto, os motivam a competir. Não podem trabalhar a favor, porque os seus estímulos somente funcionam quando se opõem. Em razão da insegurança pessoal, essas pessoas desconfiam dos sentimentos alheios e provocam distúrbios que se originam em suspeitas, às vezes, ou quase sempre, injustificáveis. Mas cabe ao homem em conflito revestir-se de quê? De coragem, resolvendo-se pelo trabalho de identificação das possibilidades que dispõe, ora soterradas nos porões da personalidade, da sombra. Vale dizer que, sentindo-se incapaz de enfrentar-se, a busca de arrimo de alguém capacitado a apontar-lhe o rumo e ajudá-lo a percorrê-lo é tão urgente quanto indispensável. E Joana diz que inúmeras terapias, gente, estão ao alcance daqueles que se enquadram nesse perfil, entre os técnicos da área especializada, como da psicologia transpessoal, como as terapias outorgadas pela psicologia espírita, aclarando-lhe com as luzes defluentes dos fenômenos obsessivos, geradores também dos problemas destrutivos do indivíduo e também na sociedade. Atentemos, portanto, para o que nos fala Joana no livro O Despertar do Espírito, lá no capítulo 10, quando ela diz: o Espírito é o arquiteto seguro do próprio destino, por meio das condutas que se dispõe. E a mentora irá nos dizer ainda nesse capítulo 4, o conglomerado, né, o agrupamento, o conglomerado social, por sua vez, tem o dever de auxiliar o homem em conflito, de ajudá-lo a administrar suas fobias, ansiedades, traumas. Infelizmente, em nosso contexto social, isso não ocorre de maneira ampla, de maneira efetiva. Mas o agrupamento social tem o dever de socorrer o homem nas expressões avançadas quando padecendo psicopatologias diversas, em ética de sobrevivência do grupo, pois que, do contrário, através do alijamento de cada membro, quando vier a ocorrência,
se desarticulará, né? Um mecanismo, né? Um mecanismo de sustentação da sociedade. E a sociedade deve responder pelos elementos que a constituem, pelos conflitos que produz, assim como assume as glórias e conquistas dos felizardos que a compõem. Os conflitos que corrompem, destroem a sociedade, tendem esses conflitos a desaparecer, com o tempo, é claro, especialmente quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, harmoniza o seu cosmo individual, colaborando para o equilíbrio do universo social, no qual se movimenta como necessidade de evolução, de burilamento, de autoconhecimento, no contexto da reencarnação. E Joana irá nos dizer agora, no item, o primeiro lugar e o homem indispensável. Na área dos conflitos psicológicos, a competição surge, quase sempre, como estímulo, a fim de fortalecer a combalida personalidade do indivíduo que, carente de criatividade, apega-se às experiências exitosas de outros que outros realizaram. Vejam bem, eu queria inicialmente, com relação a esse item, dizer que ninguém, gente, ninguém é substituível. Todos somos capazes. Não pensemos nós que na empresa onde trabalhamos, que na firma onde estamos, somos insubstituíveis. Só nós sabemos fazer tal trabalho. De forma alguma, né? Ninguém é insubstituível. Existem pessoas capazes que, após agora, devido a um treinamento, também poderão realizar aquilo que nós pensávamos que só nós poderíamos fazer. Então, esses indivíduos se apegam às experiências exitosas de outras pessoas para impor-se e, assim, enfrentar as próprias dificuldades, escondendo-as, subtraindo-as com o esforço que se aplica na conquista do que considera meta de triunfo. Ambicionado a realização pessoal e temendo o insucesso, que, afinal, é um desafio à resistência moral e à perseverança no ideal, preferem disputar as funções e cargos à frente sem qualquer honestidade, consciência, princípio, em luta titânica, na qual se desgastam esperando compensações externas, monetárias e de promoção social, assim massageando o ego doentio. Infelizmente, caros irmãos e queridas irmãs, na sociedade líquida odierna, conforme Zygmunt Bauman, né? O Bauman foi um sociólogo, filósofo polonês, né? Professor emérito de sociologia das universidades de Leeds e Varsóvia, que já desencarnou em 2017, bem a caracterizou, ou seja, tudo é feito muito rápido, tudo é para agora, conforme até nos falou o Davi, as pessoas andam agitadas, tudo é para ontem, para agora, não para a longo prazo. São esperadas respostas rápidas para as coisas e acontecimentos. Essa sociedade líquida que estamos inseridos, uma sociedade globalizada, onde tudo se conecta, então tudo é muito rápido. E muitos não se importam em passar por cima dos colegas para atingir seus desideratos, suas metas. Joana continua dizendo em nosso texto base de hoje que o homem que age dessa forma está sempre um passo atrás da sua vítima provável, que de nada suspeita, né? E ajuda-o até, estimula-o até padecer, infelizmente, a injunção ou ousada, né? Ousada, quão lamentável. Isso acontece, tem muita gente boa que não percebe que, na verdade, a pessoa quer dar um golpe na própria pessoa que está auxiliando, que o está ensinando até o serviço, que logo mais ele vai ser o responsável por ele. Por sua vez, o triunfador não se apercebe que no degrau deixado por ele, né, já tem alguém, né, assumindo, utilizando os mesmos artifícios que ele utilizara, ou mascarando esses artifícios com os olhos postos no seu trono passageiro. Ou seja, tem gente olhando ali, já querendo também, uma vez que ele tirou o lugar de alguém, já tem alguém querendo tirar seu lugar também. Então, é uma luta cíclica que evidencia nosso grau evolutivo, a doença do ego. Estamos aqui no contexto
né, nessa trajetória heróica da nossa alma, mas usando nosso livre-arbítrio, a liberdade que Deus nos deu de pensar e de agir, utilizamos-nos muitas vezes de métodos escusos para a obtenção do êxito, em detrimento de outras pessoas que também almejam esse objetivo. Vale esclarecer que a competição saudável, gente, em forma de concorrência, fomenta o progresso, multiplica as opções, abre espaços para todos que, criativos, propõem variações do mesmo produto, vamos dizer assim, novidades, ideias originais, renovação de mercado. Isso é normal e importante, mas, infelizmente, muitos almejam o êxito através de meios desonestos. De outra forma, nos patenteia Joana de Ângeles que as personalidades conflituosas, arquitetando planos de segurança, apegam-se ao trabalho que realizam, às empresas onde laboram, crendo-se indispensáveis, responsáveis pelo primeiro lugar, que conseguiram com sacrifício e transferem-se psicologicamente para a sua entidade, para a sua empresa. Somente se sentem felizes e compensadas quando discutem o seu trabalho, a sua execução, a sua importância. Olvidam o lar, a família, o repouso, até as férias, porque isso não preenche as falsas necessidades do ego exasperado, enfurecido. Desse modo, respiram o clima de preocupação do trabalho em toda parte e vivem em função dela. Sentem o triunfo após anos de lutas exaustivas e informam que a sua saída seria uma tragédia para a empresa, um caos para a organização, já que são pessoas chaves, molas mestras, sem as quais nada funciona, ou se tal se dá, é precariamente grande engano, não é mesmo? E Joana ainda continua a nos dizer: não percebem que o tempo escoa, ou seja, o tempo passa, na ampulheta das horas. Os métodos de ação se renovam, o cansaço os vence, a vitalidade diminui e, no degrau imediatamente inferior, já está o competidor, jovem, ambicioso, aguardando, disputando, aprendendo a sua técnica e mais bem equipado do que ele, em condições de substituí-lo com vantagens. Isso acontece muito, né? Acontece muito com pessoas que se apegam a paradigmas, a normas ultrapassadas e não se atualizam. A cegueira não lhes permite enxergar. Tem também a velhice, né, que chega, e muitos não aceitam e não entendem que seu tempo passou. As empresas não querem saber se você foi um ótimo funcionário, se você deu a vida por ela. Ela quer lucro, ela quer que tudo funcione direitinho. Daí passa a substituí-lo. Então, essas pessoas, quando se observam, deprimem-se, revoltam-se contra os limites orgânicos inevitáveis, utilizando-se de artifícios para prosseguirem. A mentora diz que se dão conta que passaram a ser constrangimento no trabalho, que pensavam pertencer-lhes, não é mesmo? Lamentando-se, queixando-se, que deram a vida por essa empresa, por esse trabalho, e agora colhem ingratidão. Quanta vida não vivida, né, meus irmãos? Todos nós temos muita vida não vivida. A mentora obtempera que ali muitos homens que se consideravam indispensáveis doaram a vida como fuga de si mesmos e oferecem-na a um ser sem alma, vamos dizer assim, sem coração, que apenas objetivava lucros, portanto, insensível, impessoal, que são o dono da empresa, que são os gerentes da empresa, os administradores da empresa. Observa a Joana que ali os filhos substituem os pais, expulsam-nos jovialmente sob a alegação de que estes merecem o justo repouso, as viagens de férias que nunca tiveram, aposentam-nos, livram a empresa deles de sua dominação, não mais condizente com os tempos modernos. Eles foram bons e úteis no começo, pensam esses que fazem isso. Não mais agora, quando começam a emperrar a máquina do progresso da empresa, a impedirem, por inadaptação óbvia,
o curso do crescimento e desenvolvimento da entidade, da empresa, da firma, do órgão. Assim, chega o momento da realidade para o homem que ocupa o primeiro lugar, o indispensável. É convidado a solicitar a aposentadoria, quando não é jubilado, sem maior consideração. Isso acontece muito nas grandes empresas, com os programas de afastamento voluntários, né? PDV, PAA. Muitas pessoas se veem obrigadas a sair porque não tem mais espaços. Por mais capacitados que são substituídas pelos mais novos. Então, surpreso, né, disse o homem em condições de prosseguir. Afirma que ainda é jovem, quer trabalhar, pois dispõe de saúde. Mas o silêncio constrangedor dos seus superiores adverte-o que não há mais outra alternativa. Ele foi usado como peça de engrenagem empresarial que, desgastada, deve ser substituída de imediato a benefício geral. Quantas vezes esse próprio homem, não é mesmo, a benefício da organização, tomara a mesma atitude em relação a outros funcionários, inclusive subordinados dele, que foram afastados? Não é mesmo? E Joana volta a nos dizer: a amargura domina-o, o ressentimento enfurece-o, e a frustração, longamente adiada, assoma e o conduz à depressão. As interrogações sucedem-se. E agora? O que fazer da vida do tempo? Né? E agora? O que fazer da vida do tempo? Muitos não estão preparados para parar. Daí são tomadas da amargura, do ressentimento, e enveredam para a depressão, quando isso acontece, quando são obrigados a sair, a deixar de trabalhar. Aconteceu muito isso, gente, na empresa que eu trabalhei anos atrás. Muitos colegas que não se planejaram para a aposentadoria, depois de 2, 3 anos de aposentados, emocionalmente abalados, acabaram por desencarnar. E a mentora Joana de Ângeles comenta que, como não cultivaram outros valores, outros interesses arrojam-se ao fosso da autodestruição, egoisticamente esquecidos das famílias e amigos, afinal, os quais nunca se deu maior importância nem valorização, porque sua vida toda foi dedicada à profissão, ao trabalho. Afastam-se mais do convívio social e não raro suicidam-se, direta ou indiretamente. A empresa, gente, não lhe sente a falta, prossegue em funcionamento. Somente quem realizou uma boa estrutura da personalidade enfrenta com razoável tranquilidade o choque de tal natureza, para o qual se preparou, antevendo o futuro e programando-se para enfrentá-lo. Guardemos, portanto, que ninguém é indispensável em lugar nenhum. O primeiro de agora, gente, será dispensável amanhã, assim como o último de hoje possivelmente estará no comando no futuro. Somos seres em trânsito pela reencarnação. Logo volveremos à pátria espiritual, guardemos isso. E muitos de nós, que para a obtenção do êxito, usa de métodos escusos, sofrem mais adiante. É a lei do karma, é a lei de causa e efeito, são os conflitos, né, da atual reencarnação, de vidas passadas, mas também de atual reencarnação, pelos tormentos que nós criamos, tormentos voluntários, conforme nos fala o Evangelho, no capítulo 5, item 23, né? Bem-aventurados os aflitos. Enfatiza Joana que a polivalência das aspirações, por outro lado, é reflexo de normalidade, de equilíbrio comportamental, de harmonia da personalidade, convidando o homem a buscar sempre e mais. Mas a desincumbência do dever reflete-lhe o valor moral e a nobreza da sua consciência. O homem e a mulher têm o dever de abraçar ideais de enobrecimento pessoal e grupal, participar, envolver-se emocionalmente, fazer-se presente na comunidade como complemento da sua conduta existencial, mas tudo com moderação, com equilíbrio, com harmonia. Estamos, caros irmãos e queridas irmãs presentes, em processo de individuação, de autoconhecimento, de burilamento.
E ele só se dá interiormente, esse processo, nas relações sociais com o outro, quando aprendemos e ensinamos no processo de troca ingente e importante, uma vez que o homem, essa interação é necessária, o homem é um animal político, o homem é um animal social, conforme asseverava Aristóteles. Assim, atentemos para o fato de que a criatura terrena, gente, está em viagem pela Terra, e todo o trânsito, por mais demorado, sempre termina. Ou seja, do plano espiritual viemos para a carne. Estamos aqui passando uma quantidade de anos para nos burilar, para nos melhorar, nos autoconhecer e auxiliar o progresso do outro. Mas um dia retornaremos. Um dia retornaremos para a pátria espiritual. Se o levaremos conosco os bens intelectuais, os bens morais e os bens espirituais. E Joana de Ângeles, ainda nesse capítulo 4 do livro O Homem Integral, nos fala uma autoanálise cuidadosa, uma reflexão periódica a respeito dos valores reais e aparentes, a meditação sobre os objetivos da vida, concedem pautas e medidas para a harmonia, para o êxito real do ser. Então, a finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos, e o êxito, o objetivo, a meta, consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se é realmente, adquirindo estabilidade emocional para permanecer o mesmo, na alegria como na tristeza, na saúde e na enfermidade, no triunfo, bem como no fracasso. Estamos aqui para harmonizar, para encurtar esse eixo ego-self, mas isso depende de nós, de uma boa vontade, do querer ativo, da vontade ativa, e para que possamos pegar na charrua e acelerar todo esse processo de evolução que nos cabe realizar. Portanto, em qualquer processo, gente, todavia, o ser desempenhará sempre um papel fundamental para a própria recuperação, qual da autoconsciência, da conquista do si, do espírito eterno que sou, para que a saúde real e a saúde legítima se nos instale nos painéis existenciais, facultando-nos a alegria plena de viver, conforme nos fala Joana de Ângeles no livro O Despertar do Espírito. Quem consiga a ponderação para discernir o caminho e o percorre com tranquilidade, terá começado a busca do êxito, que logo mais culminará com a alegria e a paz. Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz, lá no capítulo 20, intitulado A Porta Estreita, que antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, e nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Longe de servir aos semelhantes, uma vez aqui, reclama o serviço dos outros para si, e no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando muitas vezes os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordamos quando a enfermidade nos requisita o corpo às transformações da morte. Mas é tarde. Muitos rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo num corpo de carne e muitas vezes não conseguem, né? Porque a fila, gente, é muito grande. Portanto, aproveitemos a nossa estada aqui, busquemos alcançar o êxito, mas com moderação, respeitando os deveres do outro, bem como respeitando-nos, autoconhecendo-nos, nos relacionando com o outro, seja no meio social, seja no trabalho, entendendo que todos nós somos irmãos a caminho da evolução. Um dia seremos um espírito puro, conforme nos fala o Livro dos Espíritos, na questão
170. Passamos, então, agora a palavra a vocês para que façam seus comentários, seus adendos, seus questionamentos. Vocês estão com a palavra. Eurípides, são grandes os desafios, né? E a doutrina nos apresenta que nesses momentos finais, nessa transição planetária, nós imploramos para estar aqui, né? Imploramos para estar aqui. E certamente essa bagagem que a gente traz de existências passadas vai nos auxiliar. E nos deparamos aí, ao longo dessa jornada, graças a Deus, com a doutrina espírita, que nos dá esse norte, né? E diante da sua fala, da apresentação que foi feita, e vendo aqui, fiz aqui uma breve pesquisa, né? Realmente nós somos engolidos, engolidos pelo sistema que nós estamos nele, né? Que é o sistema capitalista. Infelizmente, no nosso país ainda é um capitalismo selvagem, né? Onde nós admitimos que pessoas, moradores de rua, não tenham nenhuma condição de sobrevivência, né? As famílias que estão aí desabrigadas, né? Os sem terra, né? 72% das famílias brasileiras aqui no Brasil estão endividadas com o sistema financeiro, né? E aí, diante de tudo isso, para onde nós vamos, né? Realmente, a condição ela é individual e é social, né? Ela é individual e social ao mesmo tempo. Então, acredito assim que realmente cabe a cada um de nós, nesse turbilhão, né, da existência e das existências, que realmente façamos aí a nossa parte, né? Silenciando um pouquinho mais, como disse a nossa irmã Joana de Ângeles, momentos que nós devemos ter o contato conosco, né? Para entender realmente esses conflitos todos, essa ebulição de sentimentos, de pensamentos, né? E tudo. Mas que a partir daí, a gente fazendo uma análise mais aprofundada disso aí, nós estaremos no caminho certo, né? E graças a Deus eu sinto que realmente nós estamos caminhando, né? E o curso ele promove isso aí para a gente, essa reflexão, né? Porque realmente a gente tem uma postura diferenciada na nossa sociedade, né? Porque não dá mais para viver da forma que a gente vivia antes, usufruindo de todos os recursos, achando que todos os recursos naturais, né, são permanentes, e a gente vê que realmente não é, né? E diante dos desastres, né, tanto naturais como provocados pelo ser humano, e aqui no nosso país a gente vê muito isso, a questão do desmatamento, das queimadas, né, a questão das poluições generalizadas, fica evidente que a nossa ação no planeta Terra é nefasta, né? Mas não é só ver isso, não é só ver, assistir de camarote, né? A partir do momento que a gente toma a consciência, né, nós temos que arregaçar as mangas e começar a fazer a nossa parte como cidadão do mundo, né? Alertar as pessoas, né, com muito carinho, né, promover a paz, né, diante de tantos conflitos. Então, parece que é um caminho inverso, mas não é. Né? Parece um caminho inverso, mas não é. Esse é o caminho, né? Então, diante de todas as adversidades, né, nós temos que seguir em frente, porque esse é o caminho, né? O caminho onde a gente demonstra que realmente a gente tem uma consciência maior em relação a essas questões todas, né? A questão da tecnologia, né, que de uma certa forma nos ajuda, mas que tem um lado nefasto de expor a vida das pessoas, né? Esse mundo digital, né? Então, instrumentos que a humanidade, a nossa própria humanidade, ela criou e que realmente passa de uma certa forma, dependendo do uso, né? Que a gente realmente consiga fazer o bem.
e não a condição nefasta como a gente acompanha os noticiários diariamente, né, que infelizmente parece que o mundo só tem problemas, altíssimos problemas, né? E os conflitos estão aí mostrando que nós não evoluímos ainda, né? Hoje no mundo existem 7 guerras em andamento, né? Inclusive a da Ucrânia, né? Se vocês não sabiam, né? Infelizmente nós não podemos dizer que a nossa civilização, né, que nós somos seres humanos de fato, né? E essa essência coloca na gente a condição da gente poder melhorar mais ainda, né? E o que é realmente ser humano? Qual é a nossa atuação como ser humano no planeta, né? O que nós podemos deixar aí para os nossos irmãos, né? Para a gente poder melhorar, né, a qualidade social, a qualidade de vida, né, a situação planetária como um todo, né? Eu repasso aí a palavra para os nossos irmãos, só para uma reflexão. Lelis, é com você para as considerações finais e a prece final, tendo em vista o avançado da hora. Vamos, então, nesse momento, dar uma relaxadinha, fechando os nossos olhos, soltando o nosso corpo, sentindo o seu peso sobre a superfície onde estamos, deixando o coração se encher de gratidão, numa respiração profunda, e relaxando um pouco mais, e elevando a Jesus essa gratidão, elevando a Deus, o Criador, nosso Pai amoroso, essa gratidão. E que esse sentimento perdure e permaneça conosco todos os dias. Que possamos, Senhor, continuarmos receptivos e agraciados pelo amparo amoroso dessas entidades benfazejas, desses espíritos amigos, como Joana de Ângeles, que vêm nos esclarecer, nos ensinar o caminho de volta para o teu seio, Senhor. Que possamos permanecer sempre estimulados, inspirados a continuar nessa busca da iluminação interior, da libertação do ego, para que possamos ser self, mesmo na caminhada terrestre, na jornada heróica da alma, que possamos ser mais self do que ego, e que esse ego permaneça, porém, equilibrado, submisso aos ditames do ego, do self, que é o espírito imortal, o ser em essência à semelhança do Criador, que somos cada um de nós. E que assim seja. Que assim seja. Excelente noite para todos e um domingo cheio de alegria. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, boa noite. Boa semana aí para vocês.